Olá pessoal, eu sou Paula Ribeiro e estamos dando início agora a mais um podcast da Beneficência Portuguesa de Santos. 2025 foi um ano marcado por grandes desafios, inovação e busca constante por uma saúde mais eficiente. Santos, referência regional, viveu transformações importantes na atenção primária, na modernização da rede e na qualificação do cuidado. E hoje nós conversaremos com o secretário de Saúde da nossa cidade sobre a retrospectiva desse ano, os avanços da saúde na cidade, e muitas coisas aconteceram. Em particular, como munícipes, nós estamos aí felizes com todos os avanços, sabemos que os desafios são gigantescos, mas observar o quanto se avançou realmente nos traz uma alegria muito grande, e nós vamos bater um papo aqui com ele, Dr. Fábio Lopes, que é advogado, mestrando em Direito da Saúde, pós-graduado em Direito Constitucional e Administrativo, atuou como secretário municipal nas prefeituras de São Vicente e de São Sebastião, além de chefe de departamento na Prefeitura Municipal de Santos e na LESP, onde foi chefe de gabinete. Nosso secretário de Saúde desde 1º de janeiro de 2025, Dr. Fábio Lopes, nosso presidente Ademir Pestana, aqui com a gente. Vamos receber essa cumprimentar sumidade. O amigo e secretário Fábio Lopes, né? Secretário Revelação. A gente tem escutado isso pelas ruas, tem feito um trabalho assim, acima da expectativa. Então, os contatos que eu tive com o Fábio, né, são sobre saúde, leitos, né? A gente conversa assim, às vezes diretamente ou indiretamente, entre hospital e Secretaria de Saúde, em busca de soluções, em busca de atender cada vez melhor a população. Então eu passei a ter uma admiração especial pelo Fábio Lopes mesmo, pelo seu trabalho, pelo seu desempenho. Obrigado por estar aqui, Fábio. Muito obrigada pela presença. Legal, eu que agradeço começar o programa nesse tom, né? Eu agradeço a você, Paula, pela recepção, pela fala, por destacar de maneira bem breve nesse início os feitos que são fruto de um trabalho coletivo, né, de um time de 5.000 colaboradores, entre servidores públicos e colaboradores da Secretaria, mas fico feliz com a fala. O presidente aqui da Beneficência, querido Ademir Pestana, amigo, ele destacou aqui essa admiração nesse início de trabalho, né? E eu reforço aqui a minha admiração por ele como santista de nascimento, santista de coração, por tudo aquilo que ele fez e faz pela nossa cidade, né? Tanto na Câmara Municipal de Vereadores, pelos inúmeros mandatos que teve lá, mas especialmente aqui, cuidando da saúde, mantendo a Beneficência Portuguesa num nível de excelência, de reconhecimento, aí, não só na cidade, mas em toda a região. Então, ou seja, uma grande alegria poder participar, falar de saúde. A saúde também nos une, né? A gente tem uma responsabilidade. E eu fico muito feliz de estar aqui no podcast, que tem uma audiência enorme, né? A gente falou, a última vez que eu estive aqui, falamos sobre o engajamento, o resultado, foi muito positivo, então eu estou aqui à disposição e muito feliz por poder participar. Fábio, a gente sabe que, eu sempre falo, saúde não tem preço, mas tem custo, e você sabe muito bem disso, mais de R$1 bilhão na saúde, onde o secretário tem que saber dimensionar esses recursos, né? E eu queria lhe fazer a pergunta do sucesso. Para mim, um sucesso maravilhoso, esse crescimento. Santos se postando como uma cidade em crescimento. Se fosse um país, teria um PIB acima dos outros. Então, isso proporciona mais verbas para a saúde. Mas a gente sabe também que tem aquele pessoal na fila que reclamou porque demorou, né? Aquele paciente que está, às vezes, nas policlínicas esperando uma vaga. Essas pessoas acabam reclamando de alguma maneira, mas no todo eu tenho uma colocação que foi um ano muito positivo. Eu queria saber do secretário realmente sobre isso, qual é a expectativa, o que a gente pode falar e o que o senhor pode falar para as pessoas com relação ao próximo ano. Em Santos, nós temos muitos desafios na área da saúde, inúmeros desafios. Temos filas
no município que precisam ser diminuídas, nós temos desafios em relação aos leitos regionais, não só na cidade de Santos, mas os leitos regionais. Nós temos inúmeros desafios, custeio da saúde, a saúde tem um custo, nós temos desafios, mas eu posso assegurar aqui e para quem está nos acompanhando que em Santos, saúde é prioridade. É uma determinação do prefeito Rogério Santos que a saúde seja prioridade na cidade. Então, um indicador importante disso, que é um indicador de gestão, nós teremos no ano de 2026 a Secretaria Municipal de Saúde de Santos como uma secretaria com o maior orçamento. Então, uma coisa, o secretário de saúde vira e fala, olha, a saúde é prioridade. Acho que tem inúmeros secretários de saúde falando isso no Brasil. Agora, a gente está materializando isso. Então, a lei orçamentária anual prevê na Secretaria Municipal de Saúde o maior orçamento. É um reflexo de que isso é prioridade. Para quê? Para que possamos ter esses avanços. Sim. Diminuir as filas. Nós fizemos algumas ações ao longo de 2025 que colaboraram para essa diminuição. Nós fizemos investimentos em infraestrutura que refletiram essa prioridade. Mas eu não tenho dúvida que no ano de 2026, com essa reorganização orçamentária, que foi fruto também de um trabalho técnico, um esforço muito grande do secretário de Finanças e Gestão, o Adriano Leocádio, que conseguiu proporcionar à saúde esse efetivo investimento para a gente conseguir melhorar. Melhorar para o santista, mas também, presidente, dentro da responsabilidade que nós temos como saúde regional. Então é inequívoco que nós temos uma saúde na cidade de Santos, o Sistema Único de Saúde diferenciado. Nós temos aqui os principais hospitais da região, nós temos aqui o maior número de leitos da região, então nós temos sim uma responsabilidade regional em saúde. Claro que a gente tem que discutir a questão das pactuações, o custeio disso, mas de qualquer forma, nós somos uma referência em saúde, tanto aqui no litoral quanto no estado de São Paulo. Temos desafios, que são desafios impostos pelo SUS. A universalidade, quando você fala, todos nós que estamos aqui hoje, temos o direito de acessar o Sistema Único de Saúde. Todos os brasileiros têm o direito de acessar o Sistema Único de Saúde, muito embora alguns achem que não acessam. Então, quando a gente fala muitas vezes da vacinação, as pessoas lembram, peraí, eu tenho meu plano de saúde, eu faço uso da saúde suplementar, mas eu estou na policlínica tomando a vacina. Ou quando a gente vai visitar vai frequentar um restaurante, a gente não imagina que naquele restaurante houve uma certificação da vigilância sanitária para que o restaurante estivesse aberto. Isso é investimento em saúde, isso é investimento do SUS. Então o SUS, sem dúvida alguma, tem um impacto para todos. Mas a gente tem trabalhado fortemente na secretaria, como eu falei, com esse time de mais de 5 mil pessoas trabalhando para fazer as melhores entregas pelo nosso bem maior, que é a nossa saúde. Secretário, ao longo desse ano de 2025, quais foram aí os pilares que guiaram a tua gestão? Eu vou brevemente destacar aqui 3 pontos para a gente poder divulgar. Primeiro, a questão de infraestrutura, fazer as entregas que a sociedade espera. Então nós entregamos a Policlínica da Vila Gilda, que sem dúvida alguma foi uma conquista não só para aquele território, mas também para os moradores da Zona Noroeste. A gente conseguiu com isso melhor organizar a assistência na atenção primária daquele público, das pessoas que eram atendidas por outras policlínicas e têm hoje a sua própria policlínica. Então, sem dúvida, um grande avanço do ponto de vista estrutural. As ações que nós precisamos fazer de melhoria que dependiam de processos, de gestão, que é a ampliação da Policlínica do Castelo, a ampliação da Policlínica da Ponta da Praia, são ações importantes. Nós fizemos uma reforma na maternidade Silvério Fontes, também lá no complexo hospitalar Davi Capistrano, na Zona Noroeste, então também reflete uma ação de investimento, anúncios importantes que foram feitos também na mesma linha, o início da construção do Hospital Pediátrico, que é um hospital que será erguido na Zona Noroeste, com capacidade para 30 leitos, então vai ser um grande ganho para a cidade. O anúncio de uma nova unidade da Clínica Escola do Autista, com capacidade para atender até 600 pessoas, então também mais um avanço, dentre outras ações de estrutura, reforma em CAPS que fizemos ao longo do ano, melhorias das nossas policlínicas, das unidades básicas, então, ou seja, ações do ponto de vista de estrutura que são importantes. O segundo ponto, melhorias de gestão, que inicialmente a sociedade não enxerga, mas que repercute na assistência. Sim. Então, quando a gente fala de fila, o que nós fizemos para diminuir fila? Nós fizemos mutirões. Mutirão do eletrocardiograma, mutirão do raio-x, mutirão de cirurgia pediátrica. Para quê? Para conseguir atender melhor, dar mais gestão. Campanhas contra o absenteísmo, quando você
falta uma consulta, importante. você está prejudicando a sua saúde, mas você está prejudicando a gestão também, porque o médico estava lá, a sala estava preparada, o equipamento estava pronto e o paciente não foi, o paciente faltou. O prejuízo maior é dele, mas resta, por consequência, também um prejuízo financeiro. Então a gente trabalhar com essa necessidade de conscientização em relação ao absenteísmo, o que mencionei a respeito do orçamento, nós tínhamos um déficit orçamentário de 200 milhões de reais na Secretaria, a gente conseguiu equalizar isso. O orçamento mais próximo da realidade faz com que você consiga planejar melhor, desenvolver o planejamento estratégico, executar as ações que a equipe construiu coletivamente. E a terceira área, não menos importante, trabalhar fortemente com os indicadores, porque os indicadores fazem com que a gente tenha, dentro desse desafio de gerir a saúde, uma chance muito maior de tomar as decisões certas. Então, nós precisávamos enfrentar, nós tivemos o ano passado a mortalidade infantil, como um exemplo, na cidade de Santos, em 2 dígitos. Nós precisávamos baixar isso para 1 dígito, a gente tem uma expectativa enorme. Hoje, o nosso indicador é de 1 dígito, destoando daquilo que nós temos de cenário regional e até estadual, para cumprir esse compromisso. Nós tivemos há poucos dias a certificação da eliminação da transmissão vertical do HIV, uma grande conquista. O último caso de transmissão vertical na cidade de Santos foi em 2017. Olha quantas notícias. Uma construção de década, que nós tivemos esse último caso em 2017 e depois mais nenhum caso. Então, ou seja, esse reconhecimento. Tivemos em Brasília recentemente. No município, né, secretário? Exatamente. Foi conhecido como a capital da arte. Toda a história que nós temos aqui, eu volto a falar, como santista de nascimento, que sempre viveu aqui, sim, a gente sabe o espaço que nós ocupávamos nas manchetes e referente ao HIV. Então, ou seja, superamos isso, um trabalho, uma construção coletiva de décadas, como eu mencionei, por muitas mãos que passaram à frente da secretaria e na ponta também, para conseguir ter esse reconhecimento. Então, ou seja, trabalhar com os indicadores, enfrentar problemas que nós temos na cidade como a tuberculose. Precisamos diminuir o número de casos na cidade, precisamos tratar melhor as pessoas que abandonam um tratamento que dura 6 meses, a pessoa faz 2, 3 meses de tratamento e para. Sim. Precisamos trabalhar isso. Então, infraestrutura, melhorar a qualidade, gestão, recursos e também essa parte de certificações, os reconhecimentos que a cidade de Santos merece. Então, a gente fez um trabalho ao longo do ano focado nisso. Secretário, a Santos é considerada uma administração das mais transparentes no Brasil, né? E nós sabemos que o nosso orçamento da saúde, como o senhor acabou de falar, passa de mais de 1 bilhão. 1 bilhão e 200 milhões. Então, todo cuidado, né, 2% representa muito dinheiro. A Secretaria de Saúde, o que ela pode falar sobre essa transparência? O que ela evoluiu para cada vez mais dar mais transparência ao custo e o gasto desses valores no município? Isso eu acho que é muito importante. As pessoas cobram muito. Se você falar em 10%, nós estamos falando de 100 milhões de reais, que pode salvar muitas vidas, né? Sim, sem dúvida alguma. Em primeiro lugar, a Prefeitura de Santos, né, tem um padrão, como foi bem colocado, de transparência. É uma prefeitura também reconhecida pela divulgação dos dados, especialmente orçamentários. Então a gente tem um portal da transparência extremamente eficaz, com facilidade através do site da Prefeitura de acesso às informações relativas aos contratos da Secretaria. Nós temos também uma rigorosa fiscalização na Secretaria Municipal de Saúde, seja pelas nossas próprias comissões de controle da Secretaria. Então nós temos uma comissão de fiscalização dentro da Secretaria, nós temos uma comissão de publicização que fiscaliza e acompanha tudo aquilo que é desenvolvido pelas organizações sociais em saúde, e a gente tem organizações hoje fazendo gestão das nossas UPAs, do Complexo Hospitalar dos Estivadores, do Ambulatório de Especialidades Nelson Teixeira, da Clínica Escola do Autista também, do CREM. Então, ou seja, existe uma comissão presidida pelo secretário-chefe do gabinete do prefeito, que faz esse acompanhamento também. Além disso, a Câmara Municipal de Vereadores, por meio da Comissão de Finanças, eu sou obrigado a fazer uma prestação de contas aberta a cada quadrimestre,
tanto das contas da Secretaria quanto das contas das OS. Então eu estou a cada quadrimestre numa audiência pública abrindo esses dados, as planilhas abertas, com transmissão pela rede social, porque, Fábio, mas audiência pública na Câmara ninguém vai. Não, é uma audiência pública marcada à noite, para que a sociedade possa acompanhar com transmissão ao vivo pela TV Câmara. YouTube e TV. Então, ou seja, uma sessão, é uma audiência da Comissão de Finanças da Câmara. Nós temos a Comissão de Saúde da Câmara, composta por 3 vereadores que também fazem esse acompanhamento. As contas da Secretaria são avaliadas pelo Tribunal de Contas do Estado. Então, ou seja, são vários mecanismos de controle. Nós temos também um departamento na Secretaria de Finanças que faz a análise das prestações de conta da Secretaria de Saúde. Então, fora da saúde, também na CEFIM tem uma fiscalização. E o Tribunal de Contas do Estado, que depois, na função acessória que tem em relação à Câmara, faz a fiscalização e posiciona a Câmara de Vereadores também em relação às contas do município. Então, nós já sabemos que o dinheiro da saúde é muito bem guardado e muito bem fiscalizado. Fiscalização do que a pessoa está lá esperando sobre a saúde, né? Se ela precisar, alguma outra colocação para os nossos secretários aí, Paula? Eu ia te perguntar aqui sobre a ampliação da estratégia Saúde da Família e dos serviços básicos. Importante a gente falar um pouquinho sobre isso. Sem dúvida alguma. Esse é o nosso, eu falo com a equipe que a gente tem problemas urgentes e problemas importantes. Problema urgente é a ampliação do número de leitos. Esse é o problema. Problemas importantes, a gente precisa atuar mais na prevenção. Porque atuando mais na prevenção, nós vamos diminuir a necessidade de internação. Então você também resolve o seu problema urgente atacando o problema importante. Estratégia de saúde da família. A gente precisa consolidar na cidade de Santos a estratégia de saúde da família. Nós temos aí a nossa maioria das policlínicas já com o médico de saúde da família, com a presença muito importante dos agentes comunitários de saúde, mas a gente precisa ampliar e consolidar. Tivemos uma ação de gestão muito importante, o prefeito Rogério Santos atendeu até além daquilo que a gente esperava dentro das condições econômicas, ele chamou de uma só vez 107 agentes comunitários de saúde para reforçar, a gente faz a interlocução entre a unidade básica e a família, é um elemento fundamental para poder ajudar o médico de saúde da família nessa construção, para que a gente possa fazer uma leitura geral daquela família, em relação aos hábitos, em relação às doenças que são desenvolvidas, em relação aos tratamentos que devem ser feitos. Então, ou seja, nós precisamos ampliar isso para aumentar a prevenção. Vacinação, que é um elemento fundamental, a gente vai verificar se aquela pessoa recebeu a vacina, vai chamar, vai lembrar que, olha, você precisa tomar a vacina tal. Então, ou seja, a gente precisa ampliar. O primeiro passo, não se faz saúde sem dinheiro, não se faz saúde sem pessoas. Sim. Não existe saúde sem o servidor. Então, ou seja, a gente conseguiu reorganizar a parte financeira. O prefeito foi muito sensível quando atendeu o nosso pedido para chamar os agentes comunitários de saúde em especial, chamou outros profissionais de saúde ao longo do ano, mas eu destaco esses porque tem relação com a estratégia de saúde da família. Agora é ampliar para as policlínicas da Orla, que ainda não funcionam no sistema tradicional das UBSs, para que a gente consiga consolidar na cidade e com isso melhor atender as pessoas. Secretário, eu me recordo que quando o secretário assumiu, nós ouvíamos, mas o secretário ele é advogado, né? O secretário não é médico. O que a gente observa, e é uma pergunta em particular que eu quero te fazer, o secretário advoga hoje a questão da saúde? Hoje eu sou afastado do meu escritório e eu advogo 100% a causa da saúde como secretário municipal de saúde. Tenho uma relação com a saúde, né? Fui diretor regional do IANSP aqui na Baixada Santista durante alguns anos. Tive a oportunidade de trazer também alguns avanços de gestão, né? Credenciar prestadores. Antes o usuário do IANSP tinha que majoritariamente se deslocar para o Hospital do Servidor Público em São Paulo para conseguir acessar alguns serviços. A gente conseguiu aqui na Baixada importantes conquistas, deixei encaminhado a mudança do local do ambulatório, ou seja, tem uma história na advocacia ligada à saúde também, na parte acadêmica também da mesma forma. Então, ou seja, hoje, é claro que isso tudo é um grande desafio, toda a teoria, sim, a saúde impõe uma realidade. Então, eu estou assim,
utilizando toda a experiência ao longo de 20 anos para servir a saúde da minha cidade, a cidade que eu amo. Então, ou seja, cada vez mais poder trabalhar por Santos, pela cidade, e aí sim, muito embora tenha a formação jurídica, ter ao meu lado os técnicos necessários. Então, hoje, quem comanda as UPAs são os profissionais da área da saúde. Nos departamentos temos profissionais da área da saúde, em sua maioria servidores públicos de carreira. Eu tenho médicos que me assessoram diretamente, psicóloga diretamente. Então, ou seja, nós temos os grupos técnicos ligados ao gabinete, também formados por profissionais da saúde. É dessa forma que a gente atua. Então, a minha função na saúde é trazer a experiência em gestão para a gente conseguir trazer os melhores resultados do ponto de vista de gestão. Sim. As entregas diretas ligadas à saúde são desenvolvidas pelos profissionais. Nós temos um exemplo no Brasil de um ministro da saúde, né, o caso José Serra, que foi um dos melhores ministros da saúde e não é médico, né? Sim, sim. Então, o medicamento genérico foi isso, foi fruto de gestão dele para que o medicamento pudesse... Se fosse dessa maneira, eu nem poderia ser o presidente da Beneficência, porque não é verdade? Médico, é verdade. Mas tem alguns conhecimentos na área da saúde e a gente tem que, como disse aqui o secretário, nós temos que fazer funcionar. E para a saúde não é uma pessoa, são todos no mesmo ideal e na mesma transparência para que a gente chegue a um objetivo, né? Santos investiu em iniciativas de humanização em 2025? Sem dúvida. Um dos pilares, quando a gente fala sobre gestão, né, teriam tantos para a gente falar dentro de um desses pilares da gestão, sem dúvida a humanização. Nós temos desafios, como eu falei, a gente tem filas, temos a necessidade de ampliação de leitos. Imagina você lidar com as pessoas no momento de necessidade de assistência em saúde, sim, de doença, sem a humanização. Então a gente tem também um grupo específico para trabalhar a humanização. Em relação a esse tema, a gente também fez uma interlocução muito legal com a Organização Pan-Americana de Saúde, que é o braço da Organização Mundial de Saúde do Brasil. Eu estive em Brasília conversando com o representante do Brasil, que é o título maior, é o líder da OPAS aqui no Brasil. O convidei para vir a Santos, ele esteve em Santos, recebi ele no gabinete da Secretaria Municipal de Saúde, para também trazer essa experiência da OPAS em relação à humanização para o município. Então hoje a gente tem em andamento essa ação para trabalhar fortemente por mais desafios que nós temos nas pontas, nas UPAs, nos ambulatórios. A gente precisa da condição, da qualificação para que o servidor tenha esse atendimento em relação aos pacientes humano, com respeito, de forma geral. Até eu falo isso porque a gente acompanha muito as ouvidorias da cidade. De maneira geral, a gente tem aí um serviço assim, muito bem executado pelos servidores na ponta. A gente tem o desafio está na fila, o desafio está no leito. A gente não tem um número contundente de reclamações da postura, da conduta dos servidores. Mas é sempre importante qualificar, trazer a parte técnica da humanização, e a gente tem feito isso, é um elemento fundamental. O reflexo da saúde digital que vai ocorrer dentro da Secretaria de Saúde vai diminuir custo, vai melhorar o atendimento, vai informar melhor, né? O que vai ocorrer com a saúde digital, sim, que eu já sei que existe, sim, né? Mas precisamos crescer nesse aspecto. Sem dúvida alguma, traz modernidade, traz rapidez e traz diminuição de custo. Claro que na saúde a gente precisa fazer isso com muita responsabilidade. A gente está hoje numa grande discussão, né, sobre a IA. A inteligência artificial agora está em todos os cantos e tudo mais. É uniforme o pronunciamento dos profissionais na área da saúde em relação à utilização da IA. Temos que utilizar, temos que recepcionar essa tecnologia, mas sempre com muita responsabilidade, especialmente em relação à conduta dos profissionais. O SUS é difícil, que do SUS é tudo difícil. Não, nós vamos avançar. O particular pode, mas o SUS vai avançar igual o particular, talvez até um pouquinho mais. Não, nós temos duas... que já tem avançado de uma forma muito... Nós temos hoje uma sala, um projeto piloto no Ambesp Nelson Teixeira, de telemedicina, e nós vamos expandir isso para a rede da atenção primária, para que a gente possa fazer teleconsulta. A ideia é, através desse projeto, que hoje está no Ambesp, iniciar depois na atenção primária e começando pelo Caruara, tendo a sensibilidade que o gestor precisa ter, de que nós precisamos de telemedicina no Embaré, precisamos na Ponta da Praia, mas como é desafiador para o município da área continental passar por Cubatão ou pelo Guarujá para voltar para a sua própria cidade, que é Santos, para passar por um procedimento, por uma consulta. Então, ou seja, a gente quer fazer essa interlocução usando esse projeto piloto do Ambesp,
com atenção primária, começando pela área continental. Então, sem dúvida que será um avanço. Da mesma forma nas UPAs. Nós temos hoje, em determinados dias, especialmente às segundas e quintas-feiras, no período da noite, uma procura maior nas UPAs pelos pacientes. Se a gente tiver, depois da classificação, da triagem, um local para fazer telemedicina, a gente consegue otimizar esse atendimento, o paciente consegue sair de lá com a receita, o paciente consegue sair de lá, muitos deles com o atestado para comprovar que teve lá, a gente consegue avançar e acelerar esse atendimento. Para quê? Para que o médico que está lá presencialmente para atender um paciente com uma classificação mais delicada, ele possa fazer o atendimento. Então também é importante isso. E tem um projeto piloto que foi premiado também em Brasília, a estação de telesaúde do projeto Santo Jovem Doutor, que é uma parceria da Secretaria Municipal de Saúde com a Secretaria de Educação, e existe um projeto lá, feito pelo Dr. Chau, que é um médico renomado da Faculdade de Medicina da USP, de uma estação de telesaúde, que a gente vai trabalhar com ela, ali ainda é um conceito, ela está instalada hoje no Parque Tecnológico da cidade, mas o objetivo é a gente ter estações de telesaúde em locais estratégicos da cidade, para poder também prestar esse atendimento, talvez um cuidado com o trabalhador portuário, um cuidado com o caminhoneiro que não para cuidar da sua saúde. Então, ou seja, são ações tecnológicas, presidente, muito bem falado, que vão trazer um impacto, na minha visão, um impacto positivo, por custo e pela qualidade do atendimento. O que é que a saúde espera no ano de 2026? Queria falar um pouquinho também sobre a vacinação essencial, que a gente não conseguiu falar, então, em pouquinhas palavras assim, para a gente poder encerrar com a cereja do bolo. Os nossos avanços, em primeiro lugar, cuidar melhor da saúde de cada santista, da saúde de cada turista que visita a cidade de Santos, cuidando das ações de prevenção. Então a gente precisa ampliar a prevenção, cuidado maior com a nossa saúde, e a gente vai fazer isso através da nossa rede de atenção primária. Essa é uma prioridade do governo. A gente cuidar do paciente de saúde mental, que é um grande desafio, um desafio mundial. A gente precisa cuidar, a gente tem aumentado o número de diagnósticos, de transtornos, de doenças de saúde mental. A gente precisa também, priorizando a saúde mental, é uma prioridade do governo conseguir também trazer esses avanços. Quando eu falei a respeito da Clínica Escola do Autista, a gente materializar isso, das ampliações de policlínicas, todo esse reforço, consolidação de estratégia de saúde da família, tudo isso a gente está falando de prevenção. Você bem lembrou, Paula, a vacinação, a gente esperou durante o ano inteiro a vacinação das nossas gestantes em relação ao vírus sincicial respiratório. Então hoje, na cidade de Santos, toda gestante, a partir da 28ª semana de gravidez, que esteja fazendo pré-natal, e o pré-natal é fundamental para a qualidade de vida da gestante, do bebê, para combater mortalidade infantil, a gente conseguir ampliar. Então, o grande avanço é a prevenção, cuidar do nosso bem maior, que é a nossa saúde, para que a gente consiga melhorar as ações de custeio, necessidade de internação, toda essa pressão que o sistema hoje vive, a gente vai conseguir melhorar através disso, combater absenteísmo, sabe, reforçar as ações de prevenção e de cuidado, qualidade de vida de todos os santistas. Secretário, muito obrigada pela presença, sempre aí nos atendendo, os convites, a gente fica muito feliz por poder compartilhar aqui com todos esses que nos assistem tantas boas notícias para encerrar o nosso ano na cidade. Parabéns, secretário, por todo esse trabalho. Que Deus continue te abençoando grandemente dessa forma. Amém. Obrigado, Paula. Quero agradecer a você pela participação. Quero agradecer ao presidente pelas palavras, dizer que a admiração é recíproca pela história, pelo serviço prestado a ele e por este local, pelo histórico Hospital Beneficência Portuguesa em Santos, que presta um serviço de excelência relevante, não só para a cidade de Santos, mas para toda a nossa região. Então, também fazer aqui esse reconhecimento como secretário de saúde da cidade de Santos em relação ao hospital e ao seu trabalho, presidente. Tantos anos de dedicação em relação a este hospital, à saúde da cidade, quando foi vereador, defendendo os interesses do Sistema Único de Saúde. Fica aqui também esse reconhecimento. Muito obrigado, que Deus abençoe cada um ótimo Natal e um feliz 2026 com muita saúde. Podcast Beneficência, Medicina e Saúde chegando até você. Tchau, tchau. Até a próxima.